Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Gustavo. Serei o host desta sessão. Estarei auxiliando nos bastidores a coordenadora Miriam Denise Kelm. Qualquer necessidade ou dúvida que vocês possuam, vocês podem me chamar pelo chat, que é ativado na barra inferior da tela. A nossa sessão ela tem duração de até 1 hora e 40 minutos. Cada participante desta sessão terá até 20 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho, certo? Ao final, nós faremos as discussões. Caso vocês notem alguma falha de internet no momento da apresentação de alguém, vocês podem me comunicar pelo chat ou pelo áudio. Eu passo agora a palavra para a coordenadora Miriam, mas antes gostaria de desejar as boas-vindas e uma excelente apresentação a todos. Professora, bom dia, seja bem-vinda, fique à vontade. Bom dia, Gustavo, e obrigada pela introdução a este nosso encontro, né? Também dou as boas-vindas a todos, porque, afinal de contas, pensando, né, o que é que a Abraplip faz por nós? Ela nos reúne em torno dos nossos interesses, daquilo que realmente nos encanta, que é, em grande parte, a literatura portuguesa. Né? Então, dou as boas-vindas ao Joaquim, em especial, a Rafaele e ao Walter, que são os 3 dos 4 que temos previstos para apresentar seus trabalhos hoje, não é? Eu acho que seria interessante, a Rafaele já abriu o seu vídeo, Joaquim também, neste momento, só falta o Walter. É interessante para nós nos conhecermos, né? Então, acho que uma brevíssima apresentação seria importante para nós também, justamente para que nós tornemos esse nosso encontro um pouco mais pessoal, não é? Então, eu sou professora na Universidade Federal do Pampa, no extremo sul do Brasil, no campus Bagé. Ela é uma das universidades criadas dentro das 2 últimas décadas, dentro de um programa justamente de, digamos assim, deslocalização das universidades federais nos grandes centros do país. Não é? Então, ela atende a uma região, ela vem com uma proposta justamente de qualificação e, digamos assim, auxílio num progresso como um todo da população de uma certa região do Rio Grande do Sul, que era especialmente deficitária na área da educação, de fato. Né? Então, são 15 anos dentro desta universidade, ela já é uma universidade agora consolidada, e ela possui 10 campi em diferentes localidades dentro do Rio Grande do Sul. Então, enfim, esta é a minha experiência. Eu cheguei como justamente a primeira professora na área de literatura, e o grande ganho nesse sentido é o fato de que nós podemos colaborar para a construção do curso de letras e para a introdução da literatura portuguesa e das literaturas africanas de língua portuguesa dentro da universidade, né? Desde o primeiro momento, dentro do currículo normal do curso de letras, tá? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, e vamos passar, então, para o primeiro. Podemos obedecer digamos assim, a ordem que eu recebi dos resumos, tá? Todos de acordo? Então, seria, em primeiro lugar, Joaquim, depois a Rafaele e, por último, o Walter. Ok? Então, tá. Então, eu vou fechar aqui o meu áudio e dou as boas-vindas a Joaquim. Joaquim, tu tens 20 minutos a partir deste momento, tá? São 8h15 agora. Tá, ok. Bom dia a todos. Meu nome é Joaquim Mamed. Eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Letras Vernáculas da UFRJ. Eu vou apresentar aqui o meu trabalho hoje, que tem como tema o aprendizado da interdição, o erotismo, a figura do pai e a contemporaneidade em Caderno de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo. Deixa eu só compartilhar aqui os meus slides.
se vocês puderem me dizer se vocês estão conseguindo ver, porque só para eu poder começar a apresentação. Beleza. Sim, estamos. Obrigado. Deixa eu só colocar a tela cheia. Certo, vamos lá. A comunicação proposta tem como objeto o estudo do erotismo presente no livro Cadernos de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo, principalmente na figura do pai, que é masculina e colonizadora, partindo do conceito erótico proposto por Bataille, isto é, um interdito que gerará as suas transgressões. A partir da busca da compreensão dessa presença e do que ela significa ao decorrer da narrativa, procurou-se fazer um estudo de como o erotismo permeia todo o escrito, tendo em vista que, enquanto a história é narrada, questões relacionadas ao âmbito erótico perpassam toda a fase de crescimento da personagem principal, que é a autora, o que traz bastante material a ser estudado e pesquisado. Além disso, por meio dessa breve apresentação, pretendo comentar também acerca das principais questões relacionadas à contemporaneidade, tempo em que este livro está inserido, como a autoficção e a escrita de si, o uso da informalidade da linguagem verbal, a relação do eu com o outro e a corporeidade presente no ato. Sendo assim, para iniciar, é possível dizer que há algo de singular quando alguém narra a sua história, principalmente quando esse indivíduo é uma mulher que testemunhou, desde a mais tenra idade, as atrocidades coloniais existentes à época. Muitas vezes vista como uma forma de redenção, um acerto de contas com si mesmo ou com o outro, a autoficção, o tipo de escrito autobiográfico presente em Cadernos de Memórias Coloniais, desperta a curiosidade de diversos leitores, devido à abordagem das mazelas da colonização ligadas ao que se passava na vida íntima da narradora personagem enquanto crescia e fazia suas próprias descobertas em um Moçambique, à época subalterno a Portugal. Sendo assim, o Caderno de Memórias Coloniais é uma narrativa contemporânea, como eu já havia dito, da autora Isabela Figueiredo, que foi publicada em Portugal em 2009 e é publicada aqui no Brasil em 2018. E eu acho que um dos principais atrativos do livro é que ele se diferencia-se dos demais que abordam a temática do colonialismo, por se tratar do ponto de vista dos filhos da guerra colonial e da ditadura implantada por esse regime, indo nesse sentido para além do que era comumente observado na literatura que explorava o assunto, que costumava ser daqueles que retornavam de África que iam lutar nas guerras, como no caso de Antônio Dom Tunis nos Cujos Judas. Ou seja, né, sendo precursora, de acordo com Ribeiro, a narrativa é escrita pela primeira vez por alguém que nasce, cresce e faz suas primeiras descobertas em meio a esse período tão obscuro das histórias portuguesa e africana. Além disso, é possível dizer que essa narrativa ela é repleta de autorreferencialidade e autorreflexidade, né, do corpo da escrita, sendo, como define Hutton, uma escrita narcísica e desacralizante, como típico da Isabela Figueiredo mesmo nas suas obras, desde A Gorda, né, que é seu primeiro livro, que é extremamente paradoxal. Outro aspecto interessante de ressaltar do livro é que, como seu próprio nome já explicita, ele é um caderno de memórias, ou seja, uma espécie de ficção diário da vida íntima da autora, no qual os fatos narrados se misturam com suas lembranças da infância e da sua juventude em Lourenço Marques, que é atual Maputo e Moçambique, capital de Moçambique, em um contexto de guerra colonial entre o país e Portugal. Deixa eu só passar aqui o slide. Certo. Dessa maneira, uma vez que o escrito é pertencente tão intimamente ao âmbito pessoal, não é de se surpreender que a autoficção esteja presente a todo momento nessa narrativa, construindo, assim, uma subjetividade que abre brechas para a construção do caráter narrativo de uma trajetória existencial. Ou seja, a todo momento, há na obra uma eterna dualidade, de acordo com o que propõe Klinger, entre o ver e o ouvir, e o pensar e o sentir da personagem principal, testemunha presencial do colonialismo em África. Então, o estado de decisão no qual a autora se compreende, isto é, de sempre ser a filha do colono na terra em que nasceu, a torna um ser de fronteira, reforçando o entre-lugar em meio ao real e ficcional no seu discurso, ao relatar os acontecimentos presentes durante a infância e a adolescência na capital moçambicana. Essa sensação de não pertencimento, ou seja, de descontinuidade, de certa forma, encontra-se com o erotismo, uma vez que entre um ser e um outro há um abismo, uma descontinuidade, como propõe Bataille. Ou seja, essa eterna busca pelo pertencimento e continuidade da autora em toda a sua vida vai diretamente ao que propõe os pressupostos teóricos por Bataille sobre o erotismo. Logo, meu trabalho analisa algumas das questões expostas nessa breve introdução, o que parece tornar Cadernos de Memórias Coloniais um livro tão poderoso, corajoso e informativo.
Então, falando agora, iniciando mesmo a análise do livro, né, partindo dessa breve introdução que eu fiz aqui para vocês, o livro se inicia com a frase "ao meu pai", né, a frase que abre o livro Caderno de Memórias Coloniais. Daí em diante, ao longo das suas 180 páginas, é possível observar a construção entre o pai e a pátria presente na narrativa de Isabela Figueiredo, ambos sempre representando a face mais dura e masculina do colonialismo, porém também a mais densa e erótica, sempre atrativa aos olhos da protagonista, que parece demonstrar até mesmo um certo complexo de Electra pelo pai. Pouco após o início, dedicatória ao próprio pai, eis o seguinte trecho de abertura. Disse alto, com voz forte e jovial, muito perto da minha cabeça. Olá. Era um olá grande, impositivo, ao qual me seria impossível não responder. Reconheci a sua voz e, ainda no sono, pensei, não pode ser tu já morreste. E abri os olhos. Neste fragmento é possível já perceber o pai como espectro do colonialismo, pois apesar dele já ter falecido, a sua voz continua viva, impositiva e impossível de ser ignorada. Este marco do início da narrativa já demonstra a fusão entre a figura do pai e da pátria, que percorrerá por todo o livro, além de marcar as vozes que se mesclam, de forma que é difícil até mesmo identificar quando se trata do pai ou do colonialismo referente à sua pátria. Uma vez que, de acordo com o que Paulinha Chiziane cita no prefácio do livro, o colonialismo é masculino, o macho agressor invade, penetra no mais fundo da intimidade, de armas em riste, agride e mata, como um violador de mulher na estrada deserta. Também é possível perceber que a narrativa é permeada de palavras informais, marcando a oralidade, que é uma característica muito comum nas literaturas africanas de língua portuguesa, e também demonstrando um registro linguístico que pode até ser, de certa forma, mal visto, né? Visto como baixo calão, o que eu não concordo, mas que é bom frisar. No capítulo 3, a personagem principal fala um pouco sobre o seu pai e o seu gosto por fuder. Então, fuder. O meu pai gostava de fuder. Eu nunca vi, mas via-se. Veja bem que a escolha que ela fez, ela não falou transar, falou fuder, e essa diferença é bem demarcada neste capítulo, enquanto a autora comenta seu abrir de olhos para a relação sexual de seus pais e suas primeiras vivências de ver sua figura paterna desejando uma outra mulher pelas ruas. Nesse capítulo, fica clara a diferença entre o corpo masculino e feminino, assim como do branco e do negro no que diz respeito ao fuder. De acordo com a narradora do livro, os homens brancos fudiam e gostavam disso. As mulheres brancas não eram permitido gostar do ato, faziam-no apenas por obrigação. As negras, dos corpos que representavam o país colonizado, essas sim, de acordo com o que diziam os colonos, gostavam de fuder, principalmente quando quem as procuravam eram os homens brancos. Fica evidente, portanto, que o exercício de controle sobre outros corpos, principalmente femininos e negros, encontra-se com o que Toni Morrison explicita em A Origem dos Outros, de 2019, quando diz que a desumanização racista ela não é apenas simbólica, uma vez que ela delimita as fronteiras de poder. Portanto, o racismo é uma das ferramentas que fazem com que exista o outro, ainda que esse outro seja aquele pertencente à terra colonizada antes mesmo do colonizador ali chegar. Sobre essa questão, a autora Toni Morrison escreve: o racismo faz diferença. Ser um outro nesse país faz diferença. E a verdade desanimadora é que provavelmente continuará a fazer. É raro que comunidades humanas abram mão de privilégios por simples altruísmo. E, portanto, o único mundo em que se pode imaginar os apoiadores da branquitude renunciando à sua religião é um mundo em que seus privilégios se transformem num luxo aos quais eles não se podem dar. Então, voltando à narrativa, a todo momento fica claro como o colono gozava desses prazeres, principalmente 3 deles, que são explicitados pela Isabela Figueiredo, que é comer, beber e fuder. Assim, é possível perceber como esses colonos viam essa terra colonizada, isso é, como um território para se explorar e dele tirar tudo para o seu próprio prazer, da gula à luxúria, como se todos e tudo que estivesse naquele lugar estivessem ali para lhe servir e lhe pertencessem. Essa questão da corporeidade mostra como certos corpos são deflagradores do poder, no caso, o masculino e o branco, em comparação com outros corpos que são submissos, no caso da narrativa, o feminino e negro, que funcionam como uma metáfora para a relação dos portugueses e africanos.
Os corpos submissos eram passíveis de serem usados pelos brancos, não havendo nenhuma amarra social que os fizessem pensar duas vezes antes de violentá-los das mais diversas formas possíveis. Observa-se, portanto, que a terra africana é representada pelo corpo feminino, um continente que, na visão dos colonos, podia ser explorado das mais diversas formas, regado a muita violência e abuso, por ser considerado a eles subalterno. Em Necropolítica, a Shirley Membe deixa claro que se é livre para viver a própria vida somente quando se é livre para morrer a própria morte. Dessa maneira, compreende-se que a falta de liberdade dada a esses corpos, principalmente os femininos e negros, faz parte de uma política aplicada pela colonização portuguesa em Moçambique, uma vez que a metrópole decidia quais corpos mereciam viver e quais mereciam ser privados e escravizados, e até mesmo morrer. A compreensão real da situação do colonialismo, na qual se encontrava Moçambique naquele momento, e no que representava a figura do seu pai, começa a aparecer no capítulo 18, parte do livro caderno que relata a época em que a personagem aprendeu a ler e se sentiu mais livre, como nós podemos ver no seguinte trecho. Foi quando devagar comecei a tornar-me a pior inimiga do meu pai, a inimiga lá dentro, calada, que vê e escuta sem ter pedido autorização, porque está incluída, porque faz parte. Foi quando comecei a tornar-me a toupeira. Percebe-se, portanto, que quando Isabela, narradora principal, torna a consciência do mundo à sua volta e se sente livre, ela percebe a representação opressora do pai e pátria, no qual ela está unida, ainda que contra a vontade, uma vez que sempre será filha de colono. É importante frisar que das 3 transgressões geradas pelo interdito, o erotismo, a morte e o pensamento, somente o pensamento não foi resolvido pela burguesia. E essa é a principal transgressão pela qual a personagem principal da narrativa vai a todo momento questionar seu pai e o lugar aonde vivia. Já no capítulo 24, é relatado como a autora e a família receberam a notícia de 25 de abril, e daí em diante a narrativa mostra como os africanos e os colonos reagiram a esse acontecimento, frisando o desejo dos brancos de independência, entretanto, sob poder branco, com os negros na mesma posição de costume até então. Em meio à sua autoficção, a autora reflete, fazendo referência ao pai, à pátria e aos africanos nesta época de início de independência. Precisamos de tempo para compreender, para matar, para podê-los olhá-los de novo na cara com o mesmo amor, para perdoar. A caminho do aeroporto de Lourenço Marques para retornar a Portugal, após a guerra colonial ter sido finalizada e Moçambique ter vencido, a autora reflete na narrativa. Já estou aqui. Contudo, ainda estou lá. E eu só posso falar usando palavras de fronteira, de transição, manchadas, duais que aí se formaram. Essa reflexão deixa claro o lugar ao qual ela se encontra, isso é, a sensação de não pertencimento, seja em Portugal ou em Moçambique. No aeroporto, o pai lhe incumbe da missão de contar em Portugal tudo o que estava acontecendo em Moçambique, como a reação do povo africano, a fim de azedar a relação entre brancos e negros na metrópole, já que diziam que eles andavam muito amiguinhos lá na capital portuguesa. Nesta parte, a autora deixa claro que nunca entregou a mensagem de que foi portadora, demonstrando, assim, uma traição ao pai, à pátria e principalmente ao colonialismo. As 3 imagens que podem se unir na mesma figura nessa narrativa. Apesar das diversas perdas mencionadas ao longo dessa narrativa, fica claro que a narradora personagem, ao chegar a Lisboa, mantém apenas o objeto principal da escrita bibliográfica, isto é, o instrumento no qual ela redige essa autoficção, como se pode observar no trecho. Depois veio uma tarde que fui obrigada a dizer a verdade. Perdi tudo, exceto meu lápis número 1. Assim, fica claro que ela não perdeu aquilo que a motivava a escrever, isso é, sua narrativa, representada metonimicamente pela figura do lápis utilizado ao registrar os fatos de que ela foi testemunha. No que tange ao erotismo, o capítulo 36 é o mais denso, pois há toda uma presença de identidade dividida em si no outro, isto é, a descontinuidade do ser fica em voga nesse capítulo, no qual a autora tem uma conversa com si própria em sonho, em que ela se projeta para além de si mesma. Esse aspecto transgressor do sonho traz o conceito exposto por Bataille, que diz: somos seres descontínuos.
indivíduos que morrem isoladamente numa aventura ininteligível, mas temos a nostalgia da continuidade perdida. Suportamos mal a situação que nos prende à individualidade fortuita, à individualidade perecível que somos. Ao mesmo tempo que temos o desejo angustiado da duração desse perecível, temos a obsessão de uma continuidade primeira, que nos religa geralmente ao ser. Alguém pode sofrer por não estar no mundo à maneira de uma onda perdida na multiplicidade das ondas, mesmo ignorando os desdobramentos e as fusões dos seres mais simples. Sendo assim, é possível depreender desse trecho do livro que há 3 formas do erotismo propostas por Bataille ali presentes. O erotismo dos corpos, relacionado ao corpo do seu pai, e tudo que significa esse masculino colonizador para o personagem. O erotismo dos corações, quando demonstra as relações de descoberta da autora com a sua colega na banheira, por exemplo. E o erotismo sagrado, que seria a busca por Deus, que no livro pode ser representada pela busca de pertencimento e de finalizar o estado de cisão no qual a narradora personagem se encontra. Isto é, o sagrado aqui parece... Faltam 5 minutos. Ok. O sagrado aqui parece ser a pátria. Por fim, já partindo para a conclusão do trabalho, por meio dessa breve comunicação, eu pude depreender que o papel do pai, enquanto a figura erótica, masculina e colonizadora, faz com que a narradora personagem aprenda, ainda que por meio da interdição daquilo que não foi dito, como se configurava toda uma estrutura social presente em Lourenço Marques, a cidade em que eles moravam, e a importância desse personagem para a existência não só do livro, como da personagem principal, que é assumidamente a autora Isabela Figueiredo, como ela já declarou em diversas entrevistas sobre o livro, inclusive quando esteve aqui no Brasil, na Flip, para o lançamento do Caderno de Memórias Coloniais em 2018. Assim, nesse panorama contemporâneo, Isabela Figueiredo, imbuída de um pensamento literário que reflete o cenário caótico e complexo pós-moderno, soube situar um diálogo acentuado com um discurso histórico e também problematizador com os caminhos trilhados pela pátria de Camões e Fernando Pessoa, interrogando-a criticamente, pela visão reavaliadora da literatura pós-moderna. Em síntese, a autora direciona esse olhar revisor para a vertente memorialística da autoficção. Surpreende e sugere ao leitor uma perspectiva crítica dos feitos portugueses, por meio da ficção literária. Por fim, eis aqui uma citação retirada do capítulo 49, um dos capítulos finais do Caderno de Memórias Coloniais, que expressa em forma de relato como se dá o término da relação da personagem com o pai e com a pátria, além do seu eterno estado de cisão por sentir-se em um entrelugar, que certamente não é Portugal, tampouco África. Tentando... Pronto. Foi demais. Oh, meu Deus. Pronto. Um desterrado também é uma estátua de culpa. E a culpa que deixamos crescer e enrolar-se por dentro de nós, como uma trepadeira incolor, ata-nos ao silêncio, à solidão, ao insolúvel desterro. Aqui algumas das referências que eu usei para fazer essa comunicação. E essa foi a minha apresentação. Ótimo, então, muito obrigada, Joaquim. Eu gostaria só de trazer uma informação muito rápida. O fato de que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nesse último ano, incluiu cadernos de memórias coloniais na sua lista de livros, não é? Indicados para o vestibular, que é uma coisa muito interessante, né? Verdade. Muito bem, então nós vamos conversar um pouco depois das apresentações sobre o teu trabalho também, certo, Joaquim? Eu peço então que a Rafaele Santos do Nascimento, então, apresente o seu trabalho, que para mim se configura numa novidade, Rafaele, porque eu não conheço a autora que tu vais trazer, então nós vamos te ouvir com muita curiosidade e atenção, tá? Obrigada. Parabéns, Joaquim, pela apresentação. Meu nome é Rafaela, eu sou mestranda da Universidade Federal Fluminense. Minha pesquisa é na área de literatura portuguesa, minha orientadora é a professora Tatiana Pequeno. Deixa eu começar minha apresentação. O meu projeto de pesquisa se dá em torno da
da obra da Djamília, né, Pereira de Almeida, mais precisamente o Esse Cabelo. Então, vamos lá. Minha apresentação acho que ficou um pouco mais curta, mas caso haja algum questionamento, pode ficar para o debate. Um passeio ao Jardim de Celestino, pelas mãos de Djamília Pereira de Almeida. O livro A Visão das Plantas é o mais recente título da escritora portuguesa Djamília Pereira de Almeida a desembarcar no Brasil, mais precisamente em 2020. Esse romance distingue-se dos anteriores, Esse Cabelo, em Luanda, Lisboa, Paraíso, por destacar como personagem um português que é sujeito da colonização, em oposição aos também portugueses, mais subalternizados daquele processo, como, por exemplo, a personagem Mila, em Esse Cabelo, dada sua dupla pertença exteriorizada em seus fenótipos. A partir da discussão sobre o estereótipo, a autora construiu em Esse Cabelo uma narrativa em que cenas do cotidiano, passadas sobretudo na infância, são relidas pela narradora, já adulta, com estranhamento. Consciente do que separava a si própria de sua família portuguesa, ela começa a entender o que estava por trás de represálias sobre o seu comportamento, vindas do avô português Manuel, ou do questionamento acentuadamente proferido por sua avó, também portuguesa, Lúcia, os dois brancos. Então, Mila, quando é que tratas esse cabelo? Preconceito e afeto compartilhavam espaço no seio familiar, no reflexo do que a narradora percebia se passar em Portugal. Desigualdades vivenciadas sobre critério racial, embora o discurso e os tempos sejam outros. No livro que analisamos aqui, A Visão das Plantas, esse processo de releitura de uma época é retomado para abordar a história do capitão Celestino, um ex-pirata, navegador, traficante de pessoas escravizadas, entre tantas outras ações atrozes que podem indicar o passado desse personagem. Recém-chegado das atividades exploratórias das antigas colônias portuguesas, Celestino é um retornado. Como tal, sente-se deslocado em Portugal, saudoso dos seus áureos tempos de poder e terror. Quando retorna, traz consigo apenas suas memórias e a fama, que aos poucos se diluem para dar lugar à aparência frágil e risível de um suposto herói segundo seus próprios critérios. Almeida, porém, conduz o leitor à rotina de cuidados com as plantas de Celestino. Importante perceber aqui a ironia desse nome, né, Celestino, que é um ser tão cruel, ser humano com passado, né, tão cruel. Em meio aos emergentes problemas de saúde e, ao mesmo tempo, que entrelaça esse presente a um passado. Sem estabelecer um julgamento arbitrário, a autora traça o perfil de um homem, fruto sim de seu tempo, mas nem por isso inocente dos seus atos. Citamos um trecho do livro lá na página 23, abro aspas. O orvalho nas palmas falava-me na língua das coisas felizes. Fim dos 10 dias, apareceu um preto montado numa burra. Ofereci-lhe uma moeda a troco de uma galinha. O rapaz voltou dali a 2 horas e trouxe também uma cabaça de água doce. Filo provar da água, não fosse envenenar-me. Pensei matá-lo, mas estava derreado da espera. A passagem nos lembra o capítulo 23 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro que a autora afirma ter lido. Eu cito um trecho dessa passagem. Abro aspas. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu ao impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar, não mais adiante, nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento de providência. E de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com esta reflexão, chamei-me pródigo. Lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas. Tive, porque não direi tudo, remorsos. Essa é uma passagem, né, que o personagem Brás Cubas ele lamenta por ter sido, do ponto de vista dele, excessivamente generoso com um almocreve que livra ele salva a vida dele, né, numa certa passagem do livro. Que consegue controlar o jumento e salva a vida desse personagem.
As memórias de Celestino, como a de Brás Cubas, são trazidas com uma ironia muito fina para revelar o pensamento por trás das aparências e atitudes dos personagens. Celestino olha para a ação do outro, preto, como ele diz, convicto de sua inferioridade e instinto assassino. Não deveria ser o contrário? Celestino está praticamente cego quando desembarca. Depois, a cegueira é acrescida de uma senilidade. Confunde passado e presente. Só um segundo, por favor. Desculpa aqui. Confunde passado e presente, sofre de insônia, torna-se dependente de ajuda dos outros para tarefas simples. O capitão não tem mais lugar na sociedade moderna, que esforça-se por afastá-lo. Diante do fascínio das crianças por aquele pirata de verdade, os pais tentam impedir a aproximação com histórias absurdas, que talvez eles acreditem muito mais do que elas. É o desejo, né? Haja o desejo de se convencer disso. É convincente esquecer o passado colonial português, do qual o capitão aprova viva, transformando esse homem em um ser quase mítico, absolutamente monstruoso e absolutamente diferente de um nós, gente de bem, piedosos, à semelhança do padre que se regozija internamente por todos morrerem em suas mãos, no final do livro. As plantas, no entanto, não esquecem. Como é dito no início do livro, elas estavam ali e ali permanecerão depois de Celestino. Diferentes à ação humana, as plantas do jardim de Celestino são muito mais o reflexo de uma vida levada sem maiores adversidades do que resposta da natureza à alma generosa daquele homem. Nesse ponto, é possível novamente estabelecer um diálogo com esse cabelo, visto que as flores da Avó Maria, imigrante angolana, eram de plástico. O que não poderíamos realmente aproximar, no entanto, é o tratamento dado aos personagens. A solidão e a abjeção de Celestino naquele contexto são, de certo modo, cultivadas pelo antigo colonizador, ao contrário do que aconteceria com o imigrante nesse cabelo. Citamos a observação de Mila, que é a narradora desse cabelo. Abro aspas. O espetáculo de loucura exibido nessas varandas é um privilégio da cidadania dos seus proprietários. É também um privilégio da minha cidadania o meu fascínio inconsequente por tal manifestação de loucura e o desinteresse dos outros transeuntes. É como se apenas na nossa terra estivéssemos autorizadas a enlouquecer em público, ignorando quem passa. Fosse esta uma opção, fecho aspas. Nessa passagem de Jamila observa, a Mila observa alguns jardins e as suas proprietárias que vivem nesse espaço, numa situação de demonstrando estarem loucas, né? A passagem, abro aspas, o esquecimento guardava como um avô guarda uma neta, fecho aspas, lá na página 69 de A Visão das Plantas, reflete bem esse afastamento deliberado do convívio social. O personagem, até certa altura, se sente como alguém que merece desfrutar de seu descanso após anos de trabalho árduo. A sua própria memória, contudo, remete o personagem a uma zona ambígua de tempo e espaço, na qual se encontra sua antiga escravizada negra, que serviu de ama, paralelamente com a menina que o capitão deixou morrer. O capitão Celestino, ele deixa uma menina holandesa, na época que ele estava nos seus áureos tempos, amarrada a uma árvore e com os olhos vendados, no meio da floresta, e foge. As vítimas, assim como as plantas, pareciam aguardar seu iminente fim, sem nada fazerem para acelerar isso. Longe estava, portanto, de um sinal de consentimento com seus feitos passados. Encerramos nossa apresentação com um trecho de A Visão das Plantas acerca dessas visões, que se encontra na página 74. A sua presença, da velha mulher, dessa velha mulher, né, que você viu como ama dele, segura, a sua presença segura era de quem tudo soubesse sobre o homem que servia. Talvez porque os mortos sabem tudo sobre seus carrascos. Talvez porque Celestino se tivesse revelado às suas vítimas como nenhum outro senhor. Eu encerro aqui minha apresentação, agradeço pela atenção de vocês.
Muito bem. Rafaele, por 2 momentos eu me lembrei de 2 outras obras, de 2 outras situações, né? Com relação a esse cabelo, nós temos a presença também de uma personagem que vive, de uma certa forma, algumas semelhanças com a Mila, que tu citaste, né? Que está no Vale da Paixão, que depois da Lídia Jorge, depois foi renomeado como a Manta do Soldado. E por último, não é? A menção a esta ama nos remete diretamente para uma ama que todos nós conhecemos e que está na nossa memória, né? A ama de Ulisses, aquela que reconhece Ulisses no momento em que ele retorna, tá? Ok, Obrigada. então agradeço muito, Rafael, e depois vamos conversar um pouquinho mais. Tá? Por favor, então, Walter Neto, Walter Pinto de Oliveira Neto. Vamos te ouvir nesse momento, tá? Obrigado. Só vou compartilhar aqui até um segundinho. Sim. Vocês estão vendo? Sim. Certo. Então, gente, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, apresentando esse trabalho. E eu sou da Universidade Federal do Maranhão, do programa de pós-graduação em letras dessa mesma instituição, da vertente de perspectivas críticas e teóricas da literatura. A minha orientadora para este trabalho foi a professora Márcia Mani Miguel Feitosa, que é uma especialista dessa área da literatura portuguesa e também da literatura africana. E o trabalho é intitulado Para Onde Vais Agora? Espaço, Memória e Identidade, em Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo. Este trabalho ele surgiu de uma disciplina que eu fiz com a professora Márcia, em que a gente estudava noções de espaço e de memória nas literaturas de língua portuguesa. Também devo dizer que não é minha área, eu estudo mais literatura espanhola, moderna, mas acabei me encantando muito com esse livro e todos os que a gente estudou nessa disciplina. Então, no final, a gente acaba tendo que fazer um trabalho, e eu fiz o trabalho sobre essa obra, né? Havia várias opções, só que eu gostei tanto dessa obra que foi a que eu acabei pesquisando, escrevendo, e o resultado dessa pesquisa que eu fiz para essa disciplina é que vocês vão ver agora. Também eu não quero me deter muito assim sobre questões do enredo da obra, porque já o Joaquim falou um pouco e também depois a gente pode conversar mais sobre isso. Imagino também devido à fama que o livro conseguiu, não só em Portugal, mas também aqui no Brasil, você já deve ter lido, então vai ser bem mais fácil eu falar sem me ater tanto a questões da configuração narrativa da obra, né? Mas então vou tentar me deter mais na análise propriamente dita da obra. Então, como o próprio título menciona, eu analiso o caderno de memórias coloniais a partir de 3 categorias conceituais, que é o espaço, a memória, a identidade. O espaço também ele pode ser denominado de paisagem. E eu analiso a questão do espaço, da paisagem, a partir da geografia humanista cultural. A geografia humanista cultural, também denominada por alguns autores de GHC, ela tenta estudar noções de espaço a partir de uma geografia que valoriza a relação do sujeito com esse espaço. Não é tanto analisar a partir de outras noções de espaço que a gente vê com certa frequência, do espaço enquanto lugar metafórico. Sim, também é isso, mas é mais que isso, é analisar a relação fenomenológica que há entre o ser e o espaço, entre o ser e a paisagem, e como isso vai configurando por 2 vias, tanto o ser dentro da paisagem, como a paisagem por meio da relação do ser nela. Por outro lado, nós também estudamos essa obra a partir da memória, mais especificamente a memória tanto na sua relação fenomenológica, e para isso eu pego
o livro do Paul Ricoeur, a Memória. Também pela psicanálise, devido a certas limitações que a memória tem, nós também vamos analisar isso dentro da obra, devido a que é um livro, como já o colega ali falou, o Joaquim, é um livro autobiográfico, autoficcional, enfim. Segundo a Vieira, é um livro autoficcional, mas, enfim, é um livro onde há uma grande dose de confessionalidade ali, né? Isso não tem como negar. E, por fim, é um livro onde a identidade, que é a terceira categoria que nós estudamos, ela é um dos eixos da obra, né? Não tem como negar isso tampouco, porque é uma personagem muito dividida entre aquilo que ela é, aquilo que ela foi e aquilo que ela será. É uma personagem que constantemente tenta entender quem é ela. E aí, como a gente vai ver, a identidade é importante para a própria configuração ontológica desse ser que devido à fragmentação ôntica que possui, ela precisa se encontrar para poder, talvez, perdoar o pai, talvez para curar a sua dor. E é isso que Vieira comenta, que Caderno de Memórias Coloniais é uma fábula da dor, porque não só a personagem principal está cheia de uma dor, mas as outras personagens também, o pai, a mãe, as pessoas que trabalham para o pai, os próprios moçambicanos. Então, todos os personagens carregam dentro de si uma forte dor. Então, já falando sobre a categoria do espaço, como eu falei para vocês, a gente estuda o espaço por meio de uma categoria fenomenológica, ou de uma percepção fenomenológica, que, segundo Merleau-Ponty, tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo. Então, ele acredita que a relação do eu com o mundo, ela perpassa por uma inferência direta da nossa própria subjetividade. Só que essa subjetividade, ela está atrelada a como eu me relaciono com as coisas, ou seja, a minha subjetividade ela não é inerente, ela não é somente coletiva, mas ela é principalmente individual, individual e de relação com as minhas experiências. E aí, quando a gente fala de experiências, a gente acaba construindo uma realidade. E há duas maneiras de você constituir essa realidade quando você se relaciona com o espaço. Segundo Dardel, a gente pode entender a realidade desse ser com o espaço a partir de uma percepção geográfica ou a partir de uma percepção científica. As duas não se inibem, aliás. Quando a gente fala de realidade geográfica, nós estamos falando de uma relação orgânica desse ente com o mundo. É uma relação onde o ser ele se deixa impregnar por aquilo que acontece com o espaço e a partir dessa relação, dessa dialética, ele vai constituindo as características da sua personalidade. E a realidade científica é tentar ver o mundo não a partir de uma subjetividade, mas a partir de uma objetividade, ou de uma intencionalidade empírica muito objetiva. E a gente pode, como eu disse, combinar essas duas percepções da realidade. Só que quando a gente só se impregna de uma realidade científica, a gente não se deixa contagiar, a gente não absorve a experiência como um todo, com todos os seus detalhes, e tudo que a gente consegue, na verdade, é olhar as coisas de um modo objetivo e, portanto, inorgânico para o ser. É bem interessante que no livro de Cadernos de Memórias Coloniais, devido às experiências que a autora tem, tanto em Moçambique como em Portugal, a maneira como ela narra as distintas paisagens e as distintas características espaciais desses lugares, elas são antagônicas. Por exemplo, quando ela fala de Portugal, quando ela não está há muito tempo lá e ela se impregna com as primeiras experiências, ela vai dizer o seguinte: a metrópole era suja, feia, pálida, gelada. Os portugueses da metrópole eram pequeninos de ideias, tão pequeninos e estúpidos e atrasados e alcoviteiros.
feios, cheios de cieiro e pele de galinha, as extremidades do corpo rebentadas de frio e excesso de toucinho com couves. Que triste, gente. Há uma percepção ali do português como ser inorgânico, como feio, como abstrato, como frio, sem humanidade, sem alma, enquanto que Lourenço Marques, né, traço Moçambique, ela vai narrar da seguinte maneira: acho que nunca fui tão feliz como nesses momentos em que me pegava pela mão e caminhava comigo pelas ruas de Lourenço Marques até ao Scala, até depois do Scala, vendo montras, pessoas, sentindo cheiros vindos de todo lado. Ao entardecer, enquanto as luzes das avenidas e dos neons se iam acendendo. E ele explicava, o pai, no caso. Agora ligaram na subestação do todos os meus sentidos despertavam nesses fins de tarde. Então a gente vê ali que, ao mesmo tempo que Portugal ela simplesmente capta as percepções negativas que ela percebe desse espaço, os sentidos dela estão totalmente ativados quando ela se encontra tanto em Moçambique, Lourenço Marques com o pai, e também do que está acontecendo ao redor, né? A própria experiência que ela tem com o pai ajuda ela a se abrir a essa experiência espacial e, a partir disso, captar tudo aquilo que provém do exterior. Outras categorias que são bem interessantes para nós entendermos a ideia de espaço está com dois conceitos. Primeiramente, o de Foutuan, que ele vai falar de espaciosidade e apinhamento, ou seja, a espaciosidade é quando a gente está muito confortável em um lugar e nós nos sentimos preenchidos por aquele local, nós nos sentimos livres, como se aquele local fosse parte integrante da gente. Enquanto apinhamento é a sensação oposta, antagônica, ou seja, aquela sensação de que a gente está presos, a gente está claustrofóbicos naquele espaço, né? Quando a gente está em um lugar que não nos apraz, a gente acaba se sentindo ali como empequenecidos, pois essa é a sensação de apinhamento. Ao mesmo tempo, nós também temos as noções de espaço geográfico e espaço geométrico, e quando a gente fala de espaço geográfico, nós estamos falando daquele espaço cheio de detalhes, cheio de sentidos que nós podemos captar, ao mesmo tempo que o espaço geométrico é aquele espaço que nós vemos ele tudo de maneira muito seca, muito frio. E é bem interessante porque tanto a espaciosidade quanto a noção de espaço geográfico, nós podemos ver ela quando ela está com o pai. Quando ela está com o pai, ela sente, por mais que em alguns momentos haja tristeza e haja uma certa inquietude, quando ela é pequena e ela está em Lourenço Marques com o pai, ela se sente muito livre com ele. A opinião contrária ela sente da própria mãe, que a mãe, como aqui na citação aparece, que está embaixo, ela diz assim que o corpo da minha mãe era geométrico em si. Então, a própria percepção do corpo da mãe enquanto espaço é de falta de vida. O corpo da mãe é inorgânico, ela não sente nenhum tipo de carinho ou de empatia muito forte com a mãe, porque ela não tem as experiências com ela. O pai sai, vai para determinado lugar, ele passeia com ela, pega ela da mão, convida ela para beber alguma coisa, né? Suco, quer dizer. E com a mãe não, com a mãe a mãe só está em casa ali cuidando da casa, então ela não consegue ter experiências com ela. Então a própria noção de espaço ela acaba se aderindo também ao próprio corpo, e isso está muito presente no livro de maneira reiterada, né? A, a sensação de apinhamento que ela sente em Portugal é inversamente proporcional à sensação de espaciosidade que ela tem em Lourenço Marques, em Moçambique, apesar dos problemas que ela não consegue captar que estão ao seu redor. A segunda categoria, e a terceira, é a questão de memória e identidade. E é bem interessante nós vermos essa questão de memória, em primeiro lugar, porque o Paul Ricoeur ele vai comentar que a gente pode usar a memória de duas formas, pela lembrança ou pela recordação. Quando nós falamos de lembrança, são as coisas que acontecem na nossa memória e a gente vai aderindo-se passivamente a elas.
enquanto a recordação é o esforço que a gente faz por recordar alguma coisa. Tem uma intencionalidade por trás disso. Então, no caso de Cadeiras de Memórias Coloniais, no caso da protagonista, nós vemos ali uma narradora que está recordando. E ela está recordando, ou seja, ela está fazendo o esforço de lembrar, porque ela sente uma vontade muito grande de organizar as memórias que ela carrega, e a partir dessa recordação, ela tenta se identificar, criar uma identidade totalmente cindida, cheia de traumas, mas que está ali, né? E ela pode fazer esse esforço. Só que a própria memória dela, como eu analiso no artigo que eu espero que componha os anais, a memória dela ela tem muitos caracteres, ela tem um caráter eminentemente ficcional, e essa é uma categoria que o Brownstein coloca, né, o psicanalista argentino, porque ele vai dizer que não tem como nós conseguimos lembrarmos de tudo quanto acontece, e muito mais quando o que a gente narra é um eu muito distante do eu presente. E nesse caso é uma narradora adulta que está narrando o acontecimento da infância, tanto na perspectiva ficcional como na perspectiva empírica, né? Porque também é uma Isabela Figueiredo que está narrando uma Isabela Figueiredo criança, né? Então realmente é uma distância muito grande temporal. E isso se demonstra, essa ficcionalidade da memória, a partir daquilo que o Pollack vai denominar como acontecimentos vividos por tabela. Ou seja, o que eu sei, eu não lembro, portanto, eu vou lembrar de outra pessoa que disse para que a minha memória, ela se reestruture, ou seja, a tentativa de preencher esses espaços. E dos momentos que isso é mais notório é quando ela... Tá bom. Tá bom, obrigado. É quando ela vai falar de um acontecimento na verdade, uma conversa de um policial com um cara que matou, né, a um negro, e esse policial ele está ali falando, né, dizendo para ele que, olha, isso que você faz não se pode mais fazer porque na metrópole, ou seja, em Portugal, esse tipo de acontecimentos estão sendo cobrados para que não aconteça, que seja a última vez que isso passe, né? E realmente não tem como ela saber isso, né? A narradora não tem como saber disso, não tem como ela mostrar esse acontecimento de maneira tão bem detalhada. Então, a partir desse conceito de acontecimentos vividos por tabela, nós podemos categorizar que essas memórias que ela tem também um caráter ficcional. Em outro momento, ela diz assim: qual dos cenários é o real? A conversa sobre o 25 de abril teve lugar lá em cima, no Alto Maé, ou na Baixa? Foi a mesma conversa? Foram conversas diferentes sobre o mesmo assunto? Prefiro o segundo cenário. Talvez as duas tenham acontecido. A coerência temporal, a uma grande distância, perde-se. Foi assim. Tenho cá esta ideia. Uma coisa é certa, aconteceu. Então, vemos a própria narradora comentando da dubiedade dessa memória, né? A coerência temporal talvez perde-se, qual é a realidade e qual não é. E isso é uma característica própria das narrativas de vida que Machado vai colocar, né? Nós falamos da nossa vida e nós estamos tão sumamente preenchidos de subjetividade e também de lagunas na memória que a gente não consegue identificar muitas vezes o que é real e é ficcional. O que tem uma intencionalidade para além do estético ou para além da própria coerência da narrativa e o que não, né? Então, nós vemos isso de maneira muito, muito, muito óbvia na obra, né? Mostrando que o que está se narrando ali perpassa noções entre a verdade, a mentira, a ficção e a realidade. Por fim, né, nós quando vemos essa questão da identidade, já é para terminar, e o Guy Bernal vai dizer que buscar a identidade ajuda a fazer escolhas, torna possíveis as relações com os outros, confere força e capacidade de adaptação. E é bem interessante essa ideia de adaptação, porque o Hall
né, na cultura pós-moderna, ele vai mencionar que o sujeito pós-moderno, esse jeito cindido, ele está constantemente tentando traduzir as suas experiências a fim de constituir uma personalidade, ou melhor dito, uma identidade que, se ao menos ela, já que ela é muito heterogênea, ela possa se encontrar em algum ponto. E caso ela não possa se encontrar em algum ponto, ao menos que esses pontos eles consigam conviver bem na psique da pessoa, ou seja, que a pessoa ela não se deixe levar pelo desespero de estar atribuída a muitas microidentidades, né? E nós vemos isso muito em Caderno de Memórias Coloniais. Uma menina que por vezes se acha negra ou se acha africano e depois quando ela vai para Portugal, aí ela vê que ela não é isso. Aí quando ela vai para Portugal, ela vê que ela está sendo rejeitada porque ela é retornada. E temos um exemplo muito interessante que é quando ela ajuda as pessoas, os negros que trabalham na casa do pai dela, a coletar mangas, e diz o seguinte: uma branca não vendia mangas a não ser por grosso, a outros brancos que as distribuíssem. Uma branca não vendia mangas no chão, à porta, mas eu era uma colonazinha preta, filha de brancos, uma negrinha loira, né? Então a gente viu uma negrinha loira, uma colonazinha preta, filha de brancos, né? Então realmente ela fica ali naquele lugar e aos poucos ela vai conseguindo, por meio da sua recordação, identificar que ela não é nenhuma coisa nem outra, mas ela é algo que está ali naquele entre lugar. E ela acaba aceitando, né, no fim da narrativa, em partes ao menos, essa cisão da sua identidade. Então, gente, essas são as referências que eu utilizei para esse trabalho e qualquer coisa a gente pode conversar daqui a pouco, tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Agradeço, então, ao Walter a sua apresentação, não é? E acho que nós podemos, talvez, abrir os microfones neste momento. Pergunto a vocês se vocês conseguiram anotar algum questionamento uns para os outros. Se não, eu começo com um pequeno relato a vocês, então. Né? Em primeiro lugar, eu percebo que todos os trabalhos passam por questões extremamente atuais, questões ligadas a também ao período que se seguiu ao fim do sistema colonial, não é? Que envolve racismo, que envolve identidade, que envolve desenraizamento e deslocamentos também, muito forte, né? Então, começo para, quem sabe, abrir a nossa conversa aqui, contando a vocês que em torno de 5 anos atrás, dando a disciplina de literatura portuguesa contemporânea, nós trabalhamos com o livro O Retorno, da Dulce Maria Cardoso, com muitas parecenças, vamos dizer assim, né, em relação ao caderno de memórias coloniais. E durante o semestre, então, uma jovem se apresentou dizendo que ela se sentia extremamente implicada com o que nós estávamos vendo em termos de ficção literária, porque ela começava a entender sobre o núcleo familiar de onde ela provinha. Né? E aí, então, aos poucos, a história foi trazida, a história relativa ao passado. Um bisavô, ex-governador de Angola, um avô topógrafo oficial do governo português, que percorreu toda Angola fazendo os seus registros, seus mapas, que resultaram em livros para o governo português. Um pai que luta ao lado dos portugueses durante 1970, né, durante os enfrentamentos, durante as guerras coloniais, e, por fim, uma família que sai de Angola com
exatamente com aquilo que nós sabemos, né? Com uma mala, depois de décadas e décadas de privilégios e de vivências, e que se espalha. Alguns vão para Portugal, outros vêm para o Brasil, e uma parte desta família acaba vindo para a cidade de Bagé, extremo sul do Rio Grande do Sul, não é? E esta memória, então, este efeito de recordação que foi feito a partir da obra literária, mostrou o seguinte, que justamente a família vivia envolta em silêncios. Walter, me dirijo a ti especialmente, não é? Havia muito mais silêncios do que conversa sobre as vivências havidas. E então a obra literária vai fazer com que esta jovem, que recebe estas memórias dos pais, permeadas por silêncios, ela vai fazer este esforço de recordação, né? Vai entrar em contato com parentes portugueses e tudo mais, isto vai resultar num TCC extremamente dolorido, doloroso, de fato, não é? Para esta jovem, inclusive, esta que foi aquela que recebe estas memórias por uma segunda via, o que se pode chamar de pós-memórias, não é? Memórias dolorosas ainda assim, ainda que não diretas, mas que continuam afetando aquele núcleo familiar. Isto remete também para a memória da dor, né, que foi citada aqui. É isso que eu queria contar a vocês. Nós estamos falando sobre obras literárias e pensamos que as coisas às vezes estão muito distantes de nós, né? E de repente nós nos damos conta de que tudo está muito próximo. Assim como as vivências que a Rafaele traz através das obras que ela coloca em contraponto, não é? Tudo isso está muito próximo. Alguém gostaria de falar? Comentar? Eu acho que, acrescentando mesmo o que você falou sobre essas memórias estarem muito perto de nós, né? Até me remete mesmo ao que a própria Isabela Figueiredo, quando fala sobre caderno e quando fala sobre relações coloniais, né? Por ser de origem de um país que também foi colonizado por Portugal, como o Brasil, ela também sempre costuma citar como existem essas semelhanças, né? Como em Moçambique eles viam o Brasil como uma espécie de irmão mais velho bem-sucedido, que conseguiu se desvencilhar muito bem da colonização, apesar da gente aqui no Brasil achar que ainda temos muitos problemas, e nós temos mesmo, nós de certa forma incentivamos os outros povos colonizados também por Portugal a perceberem que há um futuro fora, para além dessas amarras. E eu considero que essa identificação, né, eu acho que é inerente a todos nós que somos povos de origem de países que foram colonizados, e eu acho que é essa dor que nos une, que, além da língua, óbvio, que torna Caderno um livro tão especial, mesmo como um ato de denúncia, eu vejo, sabe? Porque a Isabela ela foi bastante criticada por esse livro, porque Portugal não aceitou bem, porque ela mexe numa ferida aberta extremamente problemática, que Portugal tenta, a toda maneira, remanejar isso, tentar fazer uma linha que não foi uma colonização tão ruim, nós fomos menos violentos do que uma colonização, sei lá, inglesa, francesa, só que nós sabemos que não foi bem assim, e quando ela expõe isso, mesmo que trazendo a ficção da memória, que obviamente é uma obra ficcional, nem tudo ali tem compromisso com a verdade, não tem mesmo, eu acho que o maior ganho para Caderno é mesmo fazer Portugal se autoanalisar enquanto colonizadora, principalmente a parte mais voltada para a literatura, né? Trazer esse tema de alguém que viveu, que nasce em Moçambique, né? Porque a Isabela é filha de portugueses, mas ela é moçambicana. Eu acho que traz um grande
Só traz só agrega pontos positivos para a literatura portuguesa e africana também, né? Já que ela é moçambicana, eu também acho isso muito legal, como esse livro é literalmente entre lugar também entre a literatura portuguesa e africana, né? Então, esse diálogo eu acho muito legal. Muito bem. Rafael e Walter, gostariam de comentar? Sobre, mais precisamente, na visão das plantas, acho que o ganho que esse romance traz, já foi publicado ano passado, a última que chega aqui ao Brasil, da Djamília, é um pouco recuperar essa visão de herói, né? Desse passado, esse passado heróico, esse passado grandioso. Quer dizer, o Celestino é alguém que quer descansar dos trabalhos que fez, né? Ele quer desfrutar da sua aposentadoria, mas ao mesmo tempo que ele, quando ele desembarca, ao mesmo tempo que tem essa situação de estranhamento, há também em torno dele uma certa aura de heroísmo, de mistério, que alguns refutam, mas que também há um olhar de desejo, uma certa passagem que as pessoas olham para aquele senhor e imaginam tudo que ele viveu e também alimentam o desejo, né? Então, assim, e ele é atormentado por essas memórias, nessas memórias desse passado. Por mais que o Celestino, ele não se sinta culpado, ele não tem essa consciência do que ele fez como se ele fosse um culpado. Ele acha que o que ele fez era absolutamente aceitável, mas a memória dele, à medida que ele vai ficando senil, a memória se confunde com o presente e ela o atormenta. Então, a autora vai mostrando essa humanidade desse sujeito, né? Ela não trata ele como... não é um vilão, quer dizer, no modo mais escrachado de se desenhar ela poderia tê-lo configurado de outra forma, mas ela, ao mesmo tempo que ela mostra a humanidade, é um senhor já que está ficando cego, muito velho, e que conta histórias para crianças e que cultiva um jardim. Mas tudo isso por trás disso tem uma outra história, né? E nenhuma dessas atitudes não apazigua essa memória que ele traz, né? Esse passado que é dele, quer dizer, que ele participou, né? Ele não foi só um funcionário da colonização, ele participou ativamente disso, né? E como é que se lida com isso agora? Embora haja... Eu poderia ter trazido alguns livros, como tem um texto do professor Benjamin Abdallah Júnior da USP, tem um outro texto também do Boaventura, que fala a respeito desse passado, né, dessa origem mestiça de Portugal, e que a todo custo, né, eles tentam se afastar e de separar o que seria a ideia, né, que é se aproximar mais da ideia de uma brancura, de mais um padrão europeu, à medida em que se afasta desse padrão mestiço, né? E essa separação racial também, né, que estabelece uma hierarquia entre os outros, quer dizer, esse livro, A Visão das Plantas, o capitão, ele rememora as ações dele nas ex-colônias, cita inclusive o Brasil, né? Olhando para esse outro, né? Que é um mestiço, que é o negro, que traz fenótipos raciais, né? mais evidenciados, com um olhar de superioridade, né? Então, assim, ele acha, uma passagem que eu trouxe, né? Tinha um valor moral, né? Uma consciência moral superior àqueles outros. E é isso, assim, acho que a Djamila, acho que ela monta muito bem esses personagens, essas narrativas, e é tudo muito envolto numa ironia e numa delicadeza, assim, que eu gosto bastante. Esse livro, inclusive, ela escreveu a partir de um personagem que aparece numa obra do Raul Brandão, que é outro escritor português,
E aí ela lê esse livro, Os Pescadores, e desenvolve a visão das plantas. Mas era isso, assim. Não sei se eu fui clara. Queria falar uma coisinha. Eu gostei muito das apresentações e do relato da Miriam, né, que foi dessa aluna, né, que, enfim, que traz a questão pessoal. E lá no Rio Grande do Sul, né, a gente tem essa realidade. Eu conheci também uma colega de faculdade cujos pais eram angolanos, cujos pais eram portugueses, ela era angolana e que estava no Brasil. Eu estudei na UFRJ, ela era minha colega, só que da área de arquitetura, também saído do clima, né, da convulsão social logo após a independência, né? E é interessante que eu acho que esses relatos, né, ainda hoje, século XXI, né, todos os autores novos, né, tanto a Isabela Figueiredo quanto a Dulce Maria Cardoso, são escritoras jovens, né, também a de Jaimília, e, na verdade, a gente, no século XXI, ainda está pensando essas questões. Aí, a partir não da perspectiva dos chamados retornados, né, mas que todo mundo entra na categoria de retornado, e a gente sabe que essa categoria não singulariza as experiências, né? Na verdade, coloca todo mundo num grande... E é uma palavra inadequada, né? Porque tanto a Isabela quanto a própria Dulce Maria Cardoso... Não, a Dulce é portuguesa, né? Mas, enfim, passou a vida em Angola, né? Ela nasce em Portugal e vai pequena para Angola. E a Isabela... tem toda a ligação com Moçambique, nascida em Moçambique. Então, é muito... Nem retornados eles podem ser, porque nunca saíram de Portugal, né? Enfim, de uma maneira geral, a gente tem uma jovem geração que está aí a partir do silêncio, né, da família, aqui relatado até pela Miriam, né, a experiência aí bem próxima, né, dessa aluna, do silêncio da família. Então, essa nova geração é que pode falar, são os filhos e os netos, talvez, né, de retornados que vão relatar, né, a necessidade da fala, da argumentação, da elaboração desse trauma se faz presente. Acho muito interessante isso. Só para complementar, não é? Esta aluna, quando chega em casa e diz para os pais que existe um romance que conta a história dos retornados, eles não acreditam, né? Avós também não, eles dizem, não é possível. Ou seja, a nossa experiência é tão única, tão, enfim, não é? E ao mesmo tempo tão fechada e mantida ainda em silêncio, que não é possível que haja um romance sobre isso. Nenhum romance vai contar verdadeiramente, isso foi expresso também, nenhum romance irá contar verdadeiramente as nossas vivências. E aí, olhando aqui para o Walter também, eu me lembrei bastante da questão do narrador, não é? Que se volta para o passado, aquilo que está presente nas pequenas memórias do Saramago também, não é? Saramago, com mais de 80 anos, quando resolve contar o seu passado, retomar a sua infância e juventude, principalmente a infância, ele justamente faz essa concessão, Walter, esse entendimento de que já não é mais possível, não é? Trabalhar com o real e com o verdadeiro, entre aspas, e que ele vai reconstruir a partir de impressões, praticamente. E de imagens, e só. E o que não couber nisso, ele vai inventar. Sim, e nesse caso específico da memória, ela se, digamos assim, ela fica mais embrulhada aí, né? Fica mais emaranhada quanto mais potente for aquilo que se tenta recordar, no sentido de quanto mais potente for o sentimento que eu tenho por algum traço da minha memória, mais eu vou ficcionalizá-la, mais eu vou dar a ela um caráter estético, porque não tem como falar de um trauma, não tem como falar
da relação com o familiar, senão a partir de uma carga subjetiva extremamente potente, né? E eu acho que essa é a grande sacada do Caderno de Memórias Coloniais, porque eu acho que considero que é uma memória tão forte, algo que tão apreensivo dentro dela, né? Algo tão sumamente assim monumental que não tem como a gente não se conectar com a narrativa que ela está comentando, né? E aí Joaquim falou do pai. Quando ela narra o pai, quando ela fala das experiências com o pai de maneira mais direta, nossa, são momentos assim sensacionais, são momentos incríveis como ela narra, desde os pequenos detalhes, como o fato dela segurar a mão dele e sentir que tudo que está ao redor vai sendo absorvido pelo corpo, pela sensação, quanto o medo que ela sente por ele em outras tantas ocasiões, como, por exemplo, no momento que eles vão ali para uma zona periférica e ele vai brigar com o funcionário dele por não ter ido ao trabalho, e ele está na casa dele bebendo, alguma coisa assim, e aí todo mundo que está ali nas casas próximas fica olhando, né? E ele não sente nenhum tipo de medo por aquilo. Ele se sente tão onipotente, tão forte, tão imortal, né? Por ser um homem branco, por ser um homem de boa condição social, que ele acha que ele não vai morrer. E quem sente um medo que ele não sente é ela, é a filhinha, né? Diz assim, mas como assim que ele não tem medo e tal? E aí, quando termina esse episódio, ela olha para o pai com um certo medo pela força dele, né? Pela masculinidade incrível dele, mas, ao mesmo tempo, sente também uma grande admiração pela potência que ele carrega no seu andar e na sua palavra, né? E a gente sente muito isso. E, como eu comentei ali, ela vai recordando isso, e eu acredito que ela vai também se descobrindo nessa escrita. E eu acho que o livro tem também um pouco essa função terapêutica, ao menos sinto muito isso quando li o livro, e faz todo sentido, né? O Derrida, na Farmácia de Platão, ele vai comentar, né, que a gente só afasta nossos fantasmas quando nós materializamos eles. E uma forma de materializar eles é por meio da escrita. E eu sinto isso tanto na Isabela como no livro que a Rafaela comentou, A Visão das Plantas, né? Acho que ele tem ali uma forte dimensão autoficcional. Não sei se no caso dela, assim, ela conhece essa personagem ou não, mas me parece que é uma reflexão e algo que ela vinha pensando há muito tempo, né? E por mais que a literatura ela não tenha esse compromisso com a verdade, ela tenha um compromisso ético. E eu acho que a gente já passou desse momento em que a gente falava, não, a literatura ela não serve para nada, né? Ela não serve para nada, mas ao mesmo tempo ela serve para tudo. E quando a gente vê isso muito claramente dos livros que a gente abordou aqui, essa forte dimensão ética, essa forte dimensão de transformação social. É literatura, sim, e é literatura, sim. Então, eu acho que isso é bem interessante. Sim. Eu lembrei, o Walter comentou a respeito disso, dessa questão do afastamento, né, de tentar materializar o fantasma. No A Visão das Plantas tem uma passagem em que o Celestino ele coloca, né, no jardim dele um espantalho para poder afastar as pessoas, né, que é esse espantalho, em certa medida, é ele também, né? Quer dizer, você tentar também essa materialização que eu vejo, mas é também às vezes parece uma forma de tentar descolar, né? De realizar um descolamento entre esse passado e esse presente, sem estabelecer uma ponte. E nesse cabelo, o que a Djamila faz é justamente costurar essa ponte entre esse passado e esse presente, né? E aí é uma coisa que eu acho que ela faz muito interessante no livro é de reivindicar na minha leitura, reivindicar essa nacionalidade portuguesa, que é direito dela e de tantos outros, e que às vezes é interditada justamente pelo estereótipo, né? Quer dizer, essa ideia, como você estava comentando antes, de um Portugal europeu, padrão branco europeu, e que se esquece suas raízes, enfim, que tenta interditar, de certa forma, essa inclusão, né? Não, a chegada às vezes acontece, mas a inclusão desses imigrantes
ela está ainda por ser feita. Sim. Eu justamente iria te perguntar, Rafael, sobre a escritora Djamila, não é? Como ela é recebida, como as suas obras são recebidas, porque nós sabemos que tanto a Dulce Maria Cardoso quanto a Isabela Figueiredo, a receptividade da Isabela Figueiredo, por exemplo, foi muito maior no Brasil do que em Portugal, não é? Então, existe toda uma resistência criada em relação a acolher estas narrativas, ao contrário. Uhum. Então, eu te pergunto como tem sido com a escritora Djamila. Eu, sinceramente, Djamila, sinceramente, ainda não percebi assim, nenhuma reação diversa em Portugal a respeito das obras da Djamila. Eu acho até que uma leitura que chame mais a atenção para essa tensão racial acontece muito mais no Brasil do que entre os leitores portugueses. Eu acho que, não sei, acho que até por um momento que eu acho que da nossa sociedade, né, no Brasil, essas questões, por exemplo, em torno do cabelo, né, essas questões, eu tive a oportunidade de participar de um curso de extensão em que a autora estava e participou, né, e ela conversou um pouco. Eu acho que ela fala alguma coisa disso, a respeito disso na Flip, que ela esteve anos atrás na Flip. Que certas pontuações, né, pontuamentos a respeito da questão do cabelo crespo, que as pessoas faziam, aqui não era de racismo, né, não necessariamente cabelo crespo já aparece um título, mas do racismo, né, em certos momentos ali da história, nem se passava na cabeça da própria autora quando ela escrevia. Quer dizer, assim, nossa leitura, acho que a leitura do Brasil, do que acontece entre os brasileiros, é uma leitura que se afasta um pouco daquilo e até mesmo do que a autora pretendeu escrever. Pensava escrever, passava na cabeça dela escrever. Né? Então, assim, acho que essa resistência em relação a isso, acho que não, em comparação à Isabela, por exemplo, ainda não acontece em Portugal, acho que é por conta dessa diferença de leitura. Mas eu acho que, assim, talvez, né, assim, um dia ocorrer, né, uma percepção é porque também o que acontece? A impressão que eu tenho é que há uma literatura também, né, desse saudosismo do período colonial que existe em Portugal. Eu assisti uma mesa com um professor da USP, um outro professor da UF, que é o Silvio Renato Jorge, estava o Lugarinho da USP, e eles trouxeram alguns livros, né, algumas obras que retratavam esse saudosismo desse período colonial. Então, assim, eu acho que, por conta disso, algumas questões elas não são tão percebidas, né? Certas sutilezas não são percebidas. Assim. Acho que talvez o Caderno de Memórias Coloniais ele traga mais evidenciada, né? mais claramente certas coisas, certas relações, né? dessa violência, da presença dessa tensão racial que esse cabelo são mais diluídos, mais amenizadas. Amenizar, eu não sei bem se elas são amenizadas, mas com uma certa sutileza assim que precisa de assim, é possível ler e talvez passar adiante, mas é isso. Por enquanto é isso. Eu queria acrescentar a fala da Rafael sobre a resistência, né? Sobre aceitação, que, pelo menos com caderno, eu percebo que aqui no Brasil também há uma certa resistência de alguns leitores, no sentido exatamente do que você acabou de falar, de que tratam como se caderno, de certa forma, trouxesse um saudosismo à época colonial e não fosse bem uma confissão, uma crítica ao que aconteceu. Eu confesso que eu nunca consegui fazer uma leitura por essa vertente, nem tentando muito. Eu sei disso porque eu já recebi críticas quando fui apresentar trabalhos sobre caderno em outros lugares, que muita gente não gosta da literatura
Isabela Figueiredo acha que é uma literatura saudosista. Eu não entendo muito bem como chegam nesse ponto, mas... E, além disso, também eu queria trazer a discussão também para além da memória, né, além da questão narrativa, que esse período de silêncio, né, de Portugal acaba sendo um território muito fértil para mesmo para o erotismo, né, que é um dos pontos que eu abordei no trabalho, devido a essa falta de informação, essa cisão. A maioria das pessoas em Moçambique que tinham essa descendência como a da Isabela vivem nesse silêncio que, apesar de ser extremamente traumático, como o Walter trouxe, ele é um terreno muito fértil para a transgressão, né? Para se fazer, querer ser parte, para tentar ser completo, porque, querendo ou não, a Djamila, a Isabela, todas essas autoras, a Dulce, todas elas se encontram nesse mesmo ponto de cindidas, né? De estarem sempre à procura dessa sua origem, dessa, não diria uma explicação, mas entender o seu lugar num mundo enquanto pessoas que nasceram em países colonizados ou foram muito novas para tal, né? Que você é rechaçado em Portugal e é rechaçado no país de origem seu, né? Teoricamente. Então, eu acredito que, conforme também trazendo o que o Walter disse também sobre a função da literatura, que a literatura não serve para nada e serve para tudo, eu acho que é a partir desses questionamentos, é a partir da gente ler essas experiências que a gente se questiona, né, no social. Eu acho que a função da literatura está aí, enquanto questionadora, enquanto provocativa mesmo do que não está muito bem resolvido, né? E só para finalizar, a própria Isabela comenta, né, sobre essa questão Ai, meu Deus, esqueci a palavra. De como ela é recepcionada bem aqui no Brasil, de como as pessoas entendem bem o que ela colocou no livro e como tem ferrenhas críticas, mas como, ao mesmo tempo, o Brasil se mantém numa estrutura extremamente colonial, que ela fala que quando ela foi a São Paulo a primeira vez para lançar a Gorda, ela ficou extremamente chocada como a estrutura de São Paulo lembrava de Lourenço Marques, e que ela nunca imaginou que o Brasil seria assim, da metrópole, dos grandes bairros mais ricos serem extremamente separados da periferia, de você ver pessoas de uma classe mais social em um lugar e as outras totalmente longe, de como o Brasil acolhe bem, entende o que ela diz, mas estruturalmente o Brasil se mantém com relações que lembram muito ainda a cidade dela enquanto era colônia portuguesa. Então, aí também acho que traz essa via de mão dupla da literatura, de se questionar e de, ao mesmo tempo, também ver que nem sempre o que a gente compreende muito bem é o que está sendo posto em prática, e ver as próprias, não diria hipocrisias, mas os próprios problemas do nosso país também, nesse lugar de colonizado, de como nós ainda temos amarras muito fortes. Eu acho que esse é o maior serviço que todos os autores podem trazer, além de, é claro, da experiência maravilhosa da leitura desses livros. Sim. Acho que nós poderíamos finalizar agora com algumas palavras de cada um de vocês. Tomo as palavras do Joaquim já como estas palavras finais, não é? Então, por favor, Rafael e Walter, vocês poderiam dirigir algumas palavras? Eu gostaria de agradecer à Abraplip, à professora Miriam pela mediação, aos colegas, a atenção de vocês, à UF, a minha orientadora Tatiana e a CAPES, né, pela concessão da bolsa. Isso é fundamental nesse momento agora, esse apoio e incentivo à pesquisa. E é isso, assim, agradecer pela oportunidade, foi uma ótima oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês minhas reflexões e ouvir também as pesquisas de vocês. Obrigada. Ok. Walter, por favor. Também queria agradecer a todos que estiveram aqui
aos meus colegas aí pelo diálogo, pelas pesquisas foram muito boas, também a Abraflip. Foi um evento assim sensacional, muito profícuo, cheio de debates, reflexões e ideias que permitiram surgir, né? Então, só mesmo agradecer, espero que a gente se veja em outras ocasiões, né? É um pouco utópico essa coisa, né? Mas não é tanto, a gente acaba se vendo de alguma forma ou outra. Com Então, certeza. espero vê-los novamente e que a partir desses novos encontros nós possamos ter outras conversas tão boas quanto, ou melhores. Uhum. Um abraço. Ok, ótimo. De fato, eu posso dizer a vocês que eu já frequento os congressos da Abraflip há alguns anos, não é? E claro que eu tenho muito mais em mente os encontros presenciais, onde a gente consegue justamente, não é? Reencontrar as pessoas e tudo mais. Mas, falando desta literatura que vocês trouxeram, eu ficaria com a palavra rever-se, não é? Assim como estas obras nos levam e nos possibilitam com que nós nos coloquemos no lugar das pessoas que tiveram estas vivências muito mais arraigadas, muito mais próximas de si e tudo mais, sem dúvida nenhuma, cada uma destas obras nos permite a nós mesmos nos revermos, também enquanto coletividade, mas também pessoalmente, não é? Em relação às nossas vivências. Então, professora Cláudia, estamos encerrando aqui esta mesa, não é? Muito grata pelo convite também. Enfim, vamos nos preparar para o próximo já. Eu é que agradeço, professora Miriam, muito obrigada pela moderação tão cuidadosa, adorei as falas e foi muito boa essa mesa, gostei bastante. Tá bem. Gustavo, também nossos agradecimentos a ti, que esteve sempre presente. Exato. Tá? E agradecemos também às várias pessoas que estão aqui, que enfim, acompanharam, não é? Este nosso momento, tá? Então, nós agradecemos à Vamos, então? professora Miriam, à professora Cláudia pela presença, a presença e participação de todos vocês. Só lembrando, pessoal, que a partir das 10 horas nós teremos mais apresentações de trabalho, certo? O acesso é feito pelo site, então eu aguardo todos vocês lá. Até logo, tchau, tchau. Obrigada, Gustavo. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau, obrigada. Tchau.